Esse é o canal Voz da Democracia, onde juntos conseguimos deixar o mundo muito mais democrático. Sejam bem-vindos, meu nome é Carlos Miranda e agora a gente vai falar sobre a democracia participativa. E para a gente começar com o assunto de hoje, para começar a entender o que é democracia participativa, primeiro a gente tem que entender que a democracia participativa é um modelo de política. E esse modelo de política ele não vem apenas com a representação de um partido político ou de algum candidato político que vai interferir diretamente naquilo que tem a ver com a sua ligação política ou com a sua ligação partidária. Ou seja, a democracia política ela não é só o voto, o poder do voto em si, mas sim os cidadãos eles estarem ativamente participando com votações para decidir o que vai interferir ou não vai interferir na vida deles a partir daquele momento, como uma criação de lei, como uma criação de taxas, como vias públicas na cidade, como arborizações, como revitalizações de áreas públicas, como mudança de trajetos e tudo isso também. No Brasil, a democracia participativa ela é garantida pela Constituição Federal, mas não só isso. Ela também estabelece mecanismos para a gente poder participar também dessa democracia participativa, como audiências públicas, plebiscitos e os referendos também. Além disso, também a Constituição brasileira ela prevê o quê? A criação de fóruns, conselhos e comitês para promover também a participação da sociedade civil nas políticas públicas. Mas como nós já sabemos, ainda existem muitas dificuldades para a implementação disso na sociedade civil. Existem sim comitês, fóruns, grupos de discussão, porém ainda existe uma defasagem muito grande na educação política da sociedade civil. Então, diariamente vemos muitas pessoas com opiniões críticas sobre assuntos desconhecidos dentro da própria comunidade dela. E isso acaba tendo um impacto muito grande no resultado final da política. Porque se uma grande parte da população tem uma defasagem sobre o conhecimento político, isso acaba impactando não só como aquela comunidade vai ser afetada, mas como um todo por conta do tipo de democracia, um tipo de política que existe aqui no Brasil, que é uma política simples. A real é que muitas pessoas não entendem, ou não sabem, ou não querem participar de partidos políticos ou de discussões políticas, e essa falta de conhecimento nessa determinada área faz com que cada vez mais pessoas saiam de próximo disso, saiam de perto disso, e isso acabe afetando como determinado grupo social ou todo um país, toda uma nação seja afetada no final de uma competição política, como por exemplo aconteceu nas últimas eleições ou vai acontecer ainda nas próximas eleições também. Outro problema também que a gente já sabe que a gente enfrenta é a falta de transparência do poder público em mostrar todo esse acesso à informação, né? E muitas vezes o cidadão ele não tem esse acesso, ou ele não sabe também onde ter esse acesso. E quando a gente não tem acesso às informações, isso enfraquece a população, a sociedade, o poder civil que existe no nosso país, de cada vez opinar mais no que está sendo feito, no que tem que ser feito e no que pode ser feito, porque ele não tem a compreensão plena do poder que ele tem nas mãos como um grupo social. Isso limita a diversidade de vozes que existem na nossa nação e também limita a perspectiva presente nas decisões políticas. Então, se tem poucas pessoas falando, será que essas poucas pessoas falando, elas realmente representam um todo, como uma ligação, uma coligação partidária? Ou será que realmente cada vez mais a população deve entrar no meio político, talvez não como uma candidatura, mas talvez sim como um apoio social, como um lobbying, por exemplo, para poder ir e pressionar sim os partidos. E para existir toda essa evolução, precisa sim de investimento em educação política para as pessoas. E além disso, é por isso que o canal aqui, Voz da Democracia, está surgindo.
porque muitas pessoas necessitam de informação que seja transparente e que auxilie na educação política dessas pessoas. Não de uma simples forma para uma ligação partidária, muito além disso, e sim para elas estarem presentes nos fóruns, nos comitês e nos grupos de discussões que existem tanto dentro do país como geologicamente falando. Muitas coisas vêm acontecendo no mundo, a gente já sabe disso, são guerras que estão acontecendo, são coligações também entre países, entre nações que fortalecem algumas coisas que talvez um grupo seja a favor, outros não. Então, para a gente aqui do Voz da Democracia, é importante sim a diversidade de vozes falando, estando próximo dos fóruns públicos e sim dando a cobrança devida para os políticos, para os partidos, para os candidatos que elas apoiaram. E com a educação é a única forma da gente conseguir sair do estágio que a gente está para ir para o próximo nível. E um dos mecanismos muito importantes para a democracia, como vem evoluindo todos os anos, é a utilização das tecnologias, como internet, sites, fóruns de discussão, vídeos educativos como esse que a gente está criando agora para você. Então, cada vez mais a participação política ela está sendo desenvolvida por conta da internet. Acesso à informação, acesso à disseminação de informação. Só que algo muito importante que a gente sempre tem que ficar com foco total, foco absoluto, é as fake news. As fake news, elas parecem que são bobinhas, parecem que são pouco direcionadas, mas na verdade existe uma técnica de disseminação de informação que acaba atingindo um grupo inteiro. Isso tudo é baseado em sociologia, é baseado em grupos sociais, subgrupos sociais, regionais, com etnias específicas. Então, quando a gente fala sobre política, a gente vai começar a entrar em cada vez informações mais sensíveis, mas que é de nível importantíssimo para que a gente consiga dar esse próximo passo. E aqui, no Voz da Democracia, a gente está criando todo esse ambiente seguro para que você, junto com a gente, consiga desenvolver mais esse lado seu sobre política. E você esteja aí na sua cidade, aí próximo de você, indo nos fóruns públicos, indo na Câmara Municipal e tendo acesso às reuniões, votações, que você pode sim, e é o seu direito como cidadão, participar dessas votações, dessas reuniões. Por fim, mas não menos importante, é sempre muito importante te lembrar que a democracia participativa, ela não é algo que vai acontecer no imediato. Ela é algo contínuo que deve ser construído com a nossa parte e com a sua parte. Não só na parte crítica, mas na parte de desenvolvimento intelectual e educacional. Você tendo pessoas que você acredita próximo de você, que pode passar uma informação que te leve para um próximo nível e você consiga cada vez mais discutir sobre coisas que sejam fundamentais para você na sua cidade, no seu estado, no seu país, e assim, é claro, poder ajudar não só o seu grupo local ou então as suas intenções partidárias, mas sim um país inteiro. O Brasil precisa que todos nós sejamos muito atentos e engajados com as informações políticas e também com as informações e com as políticas que estão sendo criadas hoje para o futuro. Eu conto com você para se desenvolver cada vez mais aqui junto com a gente e participar na sua cidade com as câmaras, com os fóruns, com os comitês, e assim você entenda cada vez mais. Não só aqui com a gente, mas buscando informação em todos os locais possíveis que, é claro, tenha qualidade. Tá bom? Nós somos o Voz da Democracia e voltamos na próxima semana. Te vejo lá. Até mais.